Olá, galera, sejam todos novamente bem-vindos ao canal da professora Adriana. E hoje nessa videoaula nós iremos estar caracterizando um pouquinho acerca das ligações químicas, ou seja, as ligações estabelecidas entre os átomos para formar as diversas substâncias químicas que conhecemos. Vamos lá, vamos nos aprofundar um pouquinho nesse conteúdo. As ligações químicas e a regra do octeto. Bom, como já havia falado, através das ligações estabelecidas entre os átomos, as substâncias químicas são formadas. Os átomos tendem a estabelecer ligações entre si e nessas ligações ocorre a formação de substâncias químicas, como a água, como a glicose, como o gás carbônico, o gás oxigênio. Tudo isso são substâncias químicas que são formadas através das diversas interações ou ligações estabelecidas entre os átomos. No ano de 1916, dois grandes cientistas, o cientista Gilbert Lewis e Walter Kossel, eles estabeleceram uma regra chamada de regra do octeto, no qual essa regra do octeto servia para explicar por que os átomos estabelecem ligações entre si. Bom, esses cientistas observaram que os gases nobres, eles são pouco reativos, ou seja, eles dificilmente estabelecem ligações com outros elementos químicos. Aliás, em condições naturais isso é praticamente impossível. Eles não conseguem interagir com outros elementos. Justamente por isso são chamados de nobres, né? Não se misturam com a plebe, né? Com os pobres, ok? Enfim. E aí eles analisaram a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, a distribuição dos seus elétrons ao longo das camadas eletrônicas, e curiosamente eles observaram que, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres apresentam exatamente 8 elétrons na última camada, independente de qual seja a última camada desse átomo, que é a camada de valência, né? Se é a camada L, M, N, O, P, sempre vai apresentar 8 elétrons. E a partir daí, eles então associaram essa quantidade de elétrons na última camada dos gases nobres com a sua estabilidade química, ou seja, os gases nobres não estabelecem ligações com outros elementos químicos porque já são estáveis, eles já têm aquilo que precisam, que é exatamente 8 elétrons na última camada. Então, eles proporam a regra do octeto, na qual os demais átomos, que não são gases nobres, eles vão ter que estabelecer ligações com outros elementos, com outros átomos, com o objetivo de se tornar parecido com o gás nobre, ou seja, adquirir 8 elétrons na última camada. À exceção do hidrogênio, que a gente vai ver. O hidrogênio, ele só tem um elétron, então ele só tem a camada K, então ele não tem como ter 8 elétrons. O hidrogênio se estabiliza como hélio, ele ganha mais um elétron e fica com a sua camada K com 2, e mesmo assim ele fica parecido com o gás nobre, que é o gás hélio. À exceção do hidrogênio, todos os outros átomos tendem a adquirir 8 elétrons na última camada. O sonho da vida do átomo é ser parecido com o gás nobre. E para ser parecido com o gás nobre, ou seja, adquirir 8 elétrons na sua camada de valência, eles vão fazer de tudo. Eles vão ganhar, eles vão perder, eles vão compartilhar elétrons com esse objetivo. Então, frisando aqui, de acordo com a regra do octeto, a maioria dos átomos se estabilizam quando apresentam 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência. E a partir dessa regra do octeto, os átomos podem estabelecer 3 tipos diferentes de ligações químicas, Aliás, 2 tipos de ligações químicas, a ligação iônica ou eletrovalente, a ligação covalente ou molecular, estão baseadas na regra do octeto, e a ligação metálica ela tem uma caracterização diferenciada, como a gente vai ver no final dessa videoaula, tá? Então, no geral, as ligações químicas são classificadas em 3: iônica ou eletrovalente, covalente ou molecular e a ligação metálica. Começando pela ligação iônica ou eletrovalente. Na ligação iônica, um dos átomos vai ter que perder e o outro vai ter que ganhar elétrons. Por isso, iônica ou eletrovalente, ou seja, ela vai formar íons, ela vai estabelecer diferencial de cargas elétricas. No caso da ligação iônica, ela sempre poderá ocorrer entre um metal e um não metal,
No caso, o metal, ele sempre forma o cátion, ele sempre perde elétrons, e o não metal, ou ametal, ele forma o ânion, ou seja, ele recebe elétrons. Os elétrons que foram perdidos pelos metais são recebidos aí de bom grado pelos não metais. E essa ligação também pode ocorrer entre metais e o hidrogênio, tá bom? Nesse caso, os metais novamente se comportam como cátions, ou seja, vão perder elétrons, e o hidrogênio vai se comportar como ânion, ou seja, ele vai ganhar elétrons. Aqui alguns exemplos de substâncias químicas que estabelecem esse tipo de ligação, como o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, né? Onde o Na é o cátion, tá bom? E ele perdeu elétrons, e o Cl é o ânion e ele ganhou elétrons. Aqui como seria, né, mais ou menos a representação dessa ligação química entre o Na e o Cl. O Na cede um elétron da sua última camada para o cloro para que ele se estabilize. Lembrando que o objetivo dessa videoaula não é caracterizar as fórmulas químicas, né, as representações de como ocorre essa troca de elétrons aí. Isso a gente vai fazer em uma outra videoaula. O objetivo dessa videoaula é apenas caracterizar e diferenciar os tipos de ligações químicas que os átomos podem estabelecer. Então, a ligação iônica recebe esse nome porque ela vai formar íons, ou seja, um dos átomos envolvidos, que no caso são os metais, vão perder elétrons, e o outro átomo ele vai ganhar elétrons. Esse outro átomo ele pode ser classificado lá na tabela periódica como um não metal ou como hidrogênio. Não metais e hidrogênios na ligação iônica se comportam como ânions, ou seja, eles ganham elétrons. Tá bom? E na montagem da fórmula, que a gente vai ver melhor em outra videoaula, sempre em primeiro lugar vem o cátion, em segundo lugar vem o ânion, tá bom? A ligação covalente ou molecular. A ligação covalente, os átomos envolvidos, eles devem compartilhar pares de elétrons para se estabilizarem. Aqui ninguém vai perder e ninguém vai ganhar totalmente. Na verdade, todos os átomos que realizam a ligação covalente, eles têm como objetivo apenas ganhar elétron. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Como é que eles resolvem o impasse? Eles vão ser bonzinhos uns com os outros e vão começar a compartilhar pares de elétrons para se estabilizarem. Cada um dos átomos envolvidos entra com um elétron para a formação de um par compartilhado. Tá bom? É o caso aqui, ó, da molécula de água, que é formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. O hidrogênio, ele se estabiliza com dois elétrons. Lembra que eu falei lá no início, na regra do octeto? O hidrogênio, como ele só tem um elétron na sua única camada, que é a camada K, ele não tem como se estabilizar. Perdão, volta aqui, falha nossa, viu, gente? Ok, imprevistos acontecem. O hidrogênio ele não tem como se estabilizar com 8 elétrons, ele se estabiliza com 2. E assim ele fica parecido com o hélio, que também é um gás nobre. Então aqui, ó, esse é o elétron do hidrogênio e ele está compartilhando com o oxigênio. Aqui nós temos um par de elétrons compartilhados. Ó, esse par de elétrons aqui pertence simultaneamente aos dois átomos, tanto ao oxigênio quanto ao hidrogênio. E a mesma coisa acontece aqui do outro lado, ó, com outro átomo de hidrogênio, né? E esse átomo de hidrogênio também está compartilhando um par de elétrons com o oxigênio aqui, tá bom? Então, a ligação covalente, ela pode ocorrer entre dois não metais, como acontece o gás oxigênio, né? Dois átomos de oxigênio ligados entre si, o gás nitrogênio, o gás carbônico, tá bom? Ou entre um não metal e o hidrogênio, como no caso da água, ok? A HCl, que mais aqui? O C6H12O6, que é a molécula de glicose, o principal carboidrato que as nossas células utilizam como fonte de energia. E também ela pode acontecer entre dois átomos de hidrogênio, formando a molécula do gás hidrogênio que está aqui, tá bom? Eita, lá vem o carro do mercado, que legal! Novamente falha nossa, gente. Então, a ligação covalente, ela vai ocorrer entre átomos que precisam obrigatoriamente ganhar elétrons. Para resolver o impasse, eles compartilham pares de elétrons. Enquanto houver a ligação, esse par de elétrons vai pertencer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, aos dois elementos, tá bom? E a ligação covalente, ela vai ocorrer entre dois não metais,
entre um não metal e o hidrogênio ou entre dois átomos de hidrogênio, certo? A ligação metálica, tá? A ligação metálica, ela já não obedece tanto à questão da regra do octeto, tá bom? Esse tipo de ligação, como o nome já diz, ocorre somente entre os átomos de metais que podem ser de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Os átomos dos elementos metálicos apresentam forte tendência a doar seus elétrons da camada de valência, ou seja, da sua última camada. Quando muitos átomos de elementos metálicos estão juntos num cristal metálico, eles perdem seus elétrons da última camada, ou seja, eles formam uma nuvem de elétrons livres. Aí, tá bom? Forma-se então uma rede ordenada de íons positivos num mar de elétrons em movimento aleatório. Então, esses elétrons livres, né, eles ficam circulando por entre os átomos que compõem os metais, tá? E eles têm liberdade de se mover por todo o metal, por todo o cristal formado pelo metal, digamos assim, dando aos metais as suas características próprias, tá bom? Esse modelo explica bem porque os metais em geral são bons condutores de calor e eletricidade, porque que eles são maleáveis e dúcteis, ou seja, possibilitam a produção de lâminas e fios, e têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Então, essas características dos metais estão diretamente ligadas à ligação metálica estabelecidas entre eles, na qual os átomos de metais apresentam elétrons relativamente livres. Os últimos elétrons, né, eles se desprendem da última camada eletrônica, eles ficam circulando, né, por todo o cristal metálico, digamos assim. E como está aqui, ó, os átomos de metais apresentam elétrons relativamente livres, porque a atração que sofrem dos prótons é baixa, ou seja, como eles já estão distantes do núcleo, a atração que o núcleo exerce sobre esses últimos elétrons é baixa, então eles escapam apresentam muita liberdade. Então assim se forma uma estrutura de íons metálicos positivos mergulhados no mar de elétrons livres, como a gente observa aqui. E esses elétrons, né, eles se movimentam por toda essa estrutura, sendo responsáveis pelas características típicas dos metais, que é o alto ponto de fusão e ebulição, a capacidade de serem bons condutores de calor e eletricidade. Tudo isso se dá devido a essa nuvem de elétrons livres que ocorre aí na estrutura das ligações estabelecidas entre os metais. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês acerca das características das principais ligações químicas. Espero que tenham compreendido um pouquinho, apesar de todos os imprevistos que tivemos nessa videoaula. Se você gostou, dê o seu like, tá bom? Participe do canal, compartilhe o vídeo e nos apoie nessa ideia, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.